Oi, Ana. A gente vai falar de uma época da sua vida que vai de 72 a 74, onde você estava no Centro Educacional Maria Auxiliadora. Exatamente. Em Brasília. Em Brasília, que é a cidade onde eu nasci. Era um colégio de freiras, só para meninas. E antes você tinha feito algum prezinho, alguma coisa assim? Eu fiz, eu fiquei um aninho, essa história é engraçada. Eu tinha o cabelo comprido, mamãe fazia trancinha no meu cabelo e eu fiz o jardim de infância, eu acho, aquela coisa que você faz bem pequenininha, logo depois da creche, numa escolinha que era mista. Só que eu era uma criança muito pequenininha. Eu era uma menina muito pequena, muito magrinha, muito menor que todas as crianças da minha idade. E aí o que acontecia é que eu apanhava muito, sabe, dos meninos. Já no jardim de infância? Já no jardim de infância eu apanhava. E aí eu chorava muito para ir para a escola todo dia e foi por isso que minha mãe acabou optando por um colégio onde só tinha meninas, né? Ela achou que era melhor para mim. Lá você ia poder bater mais, né? Pelo menos as meninas eram menos agressivas que os meninos do outro colégio, né? Nessa época, 72, 74, como é que você se vestia? Você lembra? Olha, eu usava muito a roupinha do colégio, né? Que era roupinha de colégio de freira, aquela sainha azul marinho, plissada, meia 3/4 branca, sapatinho preto e camisa branca. Bom, a gente tem aqui algumas fotos. Ai, vai comentando com a gente. Olha, que fundo ali, tem muito verde ali. Tem, essa escola assim? Essa escola sim, esse é uma Maria Auxiliadora. Tinha um pé de romã ali perto, onde todo dia na hora do recreio eu ia lá e roubava uma romãzinha para comer romã na hora do recreio. É uma escola bonita, tinha um ginásio bonito, um pátio, e tinha uma quadra onde a gente jogava vôlei e queimada. Quer dizer, elas jogavam, eu apanhava, porque eu sempre apanhei da bola, eu nunca consegui jogar nem ping-pong. Falou que tem bola, eu não consigo jogar. E eu era, como vocês estão vendo, era fininha assim, eu era muito pequena. Aqui a gente não sabe se você é líder ou se você está excluída, entendeu? Exatamente. Eu era muito pequenininha. Vamos ver outra foto aí, eu apanhava muito da bola. Muito bem. Essa é aquela foto tradicional que toda menina de colégio de freira faz, né? A foto para carteirinha escolar, né? Na segunda série. Na segunda série. E além de tudo, eu era tímida, sabe? Essa é a primeira coisa. Quadra, tal. Que mais você se lembra? Tinha a piscina, tinha uma piscina. Tinha do lado da piscina que tinha esse pé de romã, onde eu roubava romã na hora do recreio. Aí tinha um ginásio e uma quadra, essa quadra onde se jogava vôlei, queimada, e eu não conseguia, eu não tinha força para mandar a bola para o outro lado da quadra de queimada, para você ter ideia. Então, eu era o fracasso do time, aquela que ninguém queria nunca para jogar no time, sabe? Eu ficava lá desprezada. E quando eu tomava uma bolada, eu tinha que sair mesmo, porque quebrava tudo. E aí tinha um grande pátio, e aí tinha um jardim com uma estátua grande de Nossa Senhora. Na frente tinha, enfim, nesse pátio também tinha um lugar onde se hasteava a bandeira nacional. Na época era uma coisa muito comum as escolas fazerem isso, né? E tinha o alojamento das freiras. O alojamento das freiras era uma coisa muito interessante, porque a gente ficava muito curiosa para saber como eram os quartos delas, né? A gente sempre queria entrar, a gente imaginava. Mas tinha clausura, essas coisas? Não, não tinha não. Elas só davam aula? Elas só davam aula, algumas não davam aula e cuidavam da área administrativa do colégio. E a gente ficava muito curioso para saber o que tinha no quarto, né? Dentro dos quartos das freiras, era o grande mistério. Eu suponho que nada, devia ser uma cama de solteiro. Nunca, imagina, ninguém entrava na acomodação das freiras, mas a gente imaginava coisas incríveis. Eu imagino que tinha uma cama de solteiro e um armário, nada especial. Agora, eu queria que você falasse um pouco das amigas da época, se é que você lembra. Lembro, olha, eu tinha duas amiguinhas que eu acho que eram as mais chegadas, assim, minhas. A Maria Alícia e a Patrícia Rato Abrita. Eram as minhas duas amigas mais próximas, assim, da época. Bom, nós fomos até a sua escola, vamos ver como ela está com uma das suas amiguinhas. Vocês foram? Não matou sua curiosidade, hein? Nossa!
Nossa, de ver o quarto da irmã. Meu Deus, tá tudo diferente a escola. A santa, o sonho de todas as meninas era coroar a Nossa Senhora. E passavam-se os anos e a gente não era escolhida, era uma frustração. O colégio freira é uma coisa horrível, né? E uma vez eu fui escolhida. Não para coroar, mas para levar a coroa, sabe? Sei. Incrível. Incrível ver de novo. Nossa. Eu acho que estava tudo guardadinho. Esperando. Parece que eu combinei com ela, imagina. A nossa enorme curiosidade era saber o que tinha dentro do quarto onde dormia uma freira. Matou sua curiosidade matou. agora. Bonitinho. Tá Ai, bom. Serginho. Bom, nós vamos para o intervalo. Ana Paula vai ser com Tempos de Escola, hoje com a Ana Paula Padrão, falando a respeito do primário, né? E... Aquelas gavetinhas que ficam guardadas lá dentro e quando alguém abre, que nem você está fazendo vem até agora. cheiro, não vem, Ana? Nossa, vem os cheiros, todas as memórias, tudo que estava guardadinho lá. Ana Maria, auxiliadora de Brasília, né? Bom, eu queria que você falasse um pouco de onde você costumava ficar nos recreios. O esporte você já falou, né? Não vamos falar de esporte porque vai te deprimir. Mas assim, o que você fazia no recreio? Como era? Olha, tinha a cantina onde a gente ia comprar coisas. Tinha o que a Patrícia falou, os meninos conseguiam sair do outro colégio e vir para a grade. Mas eu era das mais tímidas e pequenininhas, eu não tinha namorado naquela época, então eu não corria para a grade para ver os meninos, não. Às vezes eu olhava de longe, assim, mas... Lembro que a gente, como disse a Patrícia, sempre sentava nas primeiras carteiras e era muito por ordem de tamanho também. Então as meninas menores sentavam na frente, eu sempre sentava na primeira carteira, sempre. E a gente... Fora que você, na ordem de chamada, também devia ser a também primeira, era uma né? das primeiras. Ana, né, era uma das primeiras. E na sala de aula a gente ficava também, na hora do recreio, a gente ficava muito na sala de aula. Tinha a janela, então as meninas se distraíam. Quando a gente sentava perto da janela, a gente se distraía muito olhando para fora, para o pátio, né? Nós conversamos com uma das irmãs. Nós não, né? A irmã conversou com você. É mesmo? Vamos ver quem será? é? Vamos ver. Dirigir muito bem. A irmã Vani, eu era louca com a irmã Vani. Mas Eliane também não sabia. Imagina, não fazia a menor ideia de que ela... Você achou que ela era tão plaquinha, diferente, né? Ela usava um óculos bem grandão, assim, e a gente tinha muito medo da irmã Eliane. Porque ela era muito exigente e ela tinha aquela cara brava e ela usava aqueles óculos grandes e ela era grande, então a gente tinha muito medo da irmã Eliane. Bom, ela fez quase uma autocrítica aqui, né? Que bonito, né? Bacana. Imagina como o tempo passa e a gente se vê de outra maneira, né? E como a gente marca a vida de outras pessoas. Talvez eu mesma no início da profissão fosse muito mais exigente comigo e com as pessoas do que eu sou hoje, né? Talvez eu entendesse muito menos a natureza humana, entendesse muito menos das razões que levam as pessoas a tomar determinada atitude ou cometer determinado desvio, né, de conduta. E a gente vai amadurecendo e vai vendo, né? E foi o que ela fez. Mas olha, irmã Eliane, tem problema não, aprendi muito de História e Geografia por causa do GO e GV. E eram disciplinas que eu gostava. Então, apesar da irmã Eliane ser uma irmã muito durona, eu gostava muito de História e Geografia. Assim como gostava muito de português, com a irmã Vani. A irmã Vani e a irmã Cleusa foram duas irmãs que se transferiram e me fizeram muita falta, porque eram irmãs mais doces, mais carinhosas com as meninas, né? E como eu era muito... também era muito carinhosa, muito doce, eu me relacionava muito bem com elas. Mas quando elas entravam em classe, era uma coisa suave, era uma coisa... Não, quando elas entravam a gente já se levantava. Se levantava, né? Já se levantava, já ficava quietinha. Era raro uma menina que
que não obedecia essa regra. E não tinha ninguém sabe? rebelde, assim, das menininhas? Tinha um monte de rebeldes. Eu não era das rebeldes, mas tinha várias rebeldes, assim, meninas que sabiam mais da vida, do mundo, das relações. Talvez tivessem educações mais abertas do que as nossas, né? Talvez tivessem pais menos rigorosos, não sei, enfim. Ou talvez tenham amadurecido mais cedo, fossem maiores mesmo fisicamente, isso facilitava o acesso ao mundo dos adultos, né? A gente não tinha muito, a gente era menininha. Eu, Patrícia, Maria Alicia, éramos menininhas, assim, muito pequenininhas, de brincar de bonequinha, né? A gente não tinha nem idade para parecer pré-adolescente, a gente parecia criancinha mesmo, né? Agora, Ana, claro que eu acredito que você não vá se recordar das questões políticas daquele momento. Acho que hoje sim, evidente, mas claro. Naquele momento eu queria saber algumas coisas. Se a sua casa ou a sua escola era uma escola que dava atenção, principalmente em Brasília, às coisas que aconteciam fora dos muros, assim, né? Não. Então, por exemplo, isso não nessa é uma época... coisa que acontecesse na época, sabe, Serginho? Eu sou de 65, portanto, em 75, 74, 73... ditadura militar, eu era uma menininha, eu não tinha 10 anos. E na época, a educação de maneira geral nas escolas era muito cerceada pela falta de liberdade política no país e principalmente num colégio de freiras. Então, a história do Brasil era contada da maneira como oficialmente ela foi contada. Eu imagino que isso tenha mudado muito, inclusive, que a disciplina História do Brasil, que a gente tinha naquela época, seja muito diferente hoje e que a gente aprenda menos a versão oficial dos fatos e mais, enfim, o que de fato aconteceu ou as várias versões sobre um mesmo fato, até porque é disso que é feita a história, né, de versões diferentes do mesmo fato, e aí você acaba chegando a um denominador comum, né? Uhum. É por isso que existe imprensa e é por isso que é importante a imprensa livre, para que ela possa registrar os fatos, e é claro que eles serão registrados de maneira diferente, de acordo com veículos diferentes de imprensa, né? Os veículos são livres, mas eles acabam atendendo as suas orientações internas, e aí você tem várias versões de um mesmo fato que fazem o denominador comum que faz a história, e é por isso que é importante, para que você preserve o que realmente aconteceu, né, como história. Bom, a gente tem alguns certificados aqui, vamos ver se você se lembra e fala pra gente, ó. Certificamos que a aluna Ana Paula de Vasconcelos Padrão concluiu o curso pré-primário. Está toda sorrindo, que bacana esse. Que bonitinho, né? Eu me lembro desse diploma, é um diploma em papel vegetal, assim, muito bonitinho, daqueles que vêm enrolados como um canudinho mesmo, está guardado. Claro. Tem mais algum? Vamos ver aqui. Nossa, esse eu não lembrava. Ana Paula de Vasconcelos Padrão, Fausto de Vasconcelos Padrão, mãe Shirley de Vasconcelos Padrão, natural de Brasília. 25/11/65. Esse eu nem me lembrava. Bom, vamos falar das suas notas, né? Ai, meu Deus. 72, 73, 74. Bom, pelo perfil que você falou até agora, mirradinha, pequenininha, ficava na primeira fileira, não colava, não sei o quê, não tem outra... Vamos já direto, porque eu acredito que... Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. É mesmo. Muito bom, ótimo. O que é abaixo de muito bom? O que é? Isso devia mais ou menos? Não, a graduação era assim, ótimo, muito bom, bom, que você passava, mas você estava ali, entendeu? Isso era bom. Aí regular, que era recuperação, e insuficiente. O tal do I de insuficiente era um drama. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu tirei um I de insuficiente. Foi uma prova de matemática, no Maria Auxiliadora. Nunca vou esquecer disso. Não, mas também foi a única, né? Foi a única, foi a única. Eu era boa aluna. Tem muito ótimo, muito bom. Muito bom. Bom, eu queria que você falasse então, para a gente terminar, o que foi essa escola para você. A gente conversou bastante aqui e eu vejo que você... Algumas coisas ficaram ainda dessa época, né? Nossa, muita coisa ficou dessa época. É tão curioso, eu acho que são coisas que você deixa guardadinhas lá. E agora, aqui, conversando com você, eu estou me dando conta de como elas foram importantes para a minha formação como pessoa. A gente
quando olha para trás, tende a dar muito pouca importância ao que ficou lá atrás, e você acha que você é a pessoa que você é hoje, né? Que você é a pessoa que você fez ao longo dos anos, né? E tá tudo aí, na verdade, né? Tá tudo começa... Como é importante ter uma formação, não só uma formação escolar, né, uma formação de conhecimento boa nessa época, mas uma formação de atenção psicológica, de formação cultural, de curiosidade para o mundo, de boas relações, de autoestima para você se encontrar como pessoa, ter coragem de enfrentar a vida. Como é importante que as coisas aconteçam nessa idade. Talvez todos os desvios que aconteçam mais tarde, de caráter, de personalidade, se deem por causa da formação nessa época. Então, a escola nessa época, a família, obviamente, é muito importante, mas olha a importância que tem a escola. Quer dizer, estava guardado, tão bem guardado, num arquivo tão especial aqui, que eu me emocionei. É sinal de que era muito importante, né? De que era muito especial. Então, é por isso que todo educador diz que essa fase é a fase importante. Eu não sabia que tinha sido tão importante para mim, eu estou descobrindo aqui agora que foi muito importante para a minha vida. Legal, muito importante. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Obrigada a você por ter me mostrado um pedaço do meu passado que eu já tinha até esquecido. Muito obrigada. Todos nós conhecemos um pouco melhor do que você é, dos seus critérios. Obrigada. E um pouco do que aconteceu na sua vida. Obrigada. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada.